Olá, amados. Mais uma vez eu, pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração. Nessa pré-aula que será ministrada amanhã, domingo, nas igrejas. Então continuamos aí estudando as lições da CPAD. Então fique aí porque cada lição está melhor do que a outra. Semana passada estudamos a lição de número 4, que nos fala quando a criatura vale mais do que o Criador. E hoje a lição de número 5 nos diz a dessacralização da vida no ventre materno. A dessacralização da vida no ventre materno. Então fique por aí, ok? Assista o vídeo até o final. Não perca, ok? Então vamos lá. Lição de número 5 aí, da revista da CPAD, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? A revista desse terceiro trimestre de 2023. Texto áureo está em Lucas capítulo 1, versículo 31. E nos diz assim: eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então, tá aí uma lição importantíssima. Vamos aí para a leitura bíblica em classe. Antes disso, deixa o seu like, ok? Se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante, ok? Para o crescimento do canal, para que o YouTube indique aí para outras pessoas também sejam abençoadas com a ministração do estudo bíblico da Palavra de Deus. Então a leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33. E também do 39 ao 45. Então vamos começar aí. Capítulo Lucas 1, ok? Pelo 26. Nos diz assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram
ditas. Então tá aí, um texto glorioso nos falando do anúncio pelo anjo Gabriel sobre o nascimento de Jesus. E, ao mesmo tempo, nos mostrando aí a visita de Maria a Isabel e também mostrando aí que as duas estavam grávidas e o menino que estava no ventre de Maria, né, que já se chamava Jesus, anunciado pelo anjo Gabriel. Quando Isabel, prima de Maria, ouviu a saudação de Maria, o menino que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, já saltou no ventre de Isabel. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que elas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia, ô glória. Então nós vemos aí o poder da presença de Jesus, né? Ainda no ventre, aleluia, transmitindo virtude, aleluia, a outro menino que estava lá no ventre de Isabel. Glória a Deus, vamos lá. Introdução. Então já nos diz aqui, Deus é o autor supremo da vida, está em Gênesis 2, versículo 2. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Então Deus é o autor da vida. Foi Ele que criou a vida. Por isso as Escrituras valorizam desde a concepção no ventre materno. Então está aí, Salmo 139 nos traz essa descrição, do versículo 13 ao versículo 16. Davi está ali descrevendo como o Senhor o conheceu desde o ventre. Prosseguindo, assim toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Então, nós temos aí, no tópico de número 1, nos falando sobre a concepção de Cristo. Isto é, quando Cristo foi gerado no ventre de Maria, que ainda era virgem na ocasião, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, está aí. A Bíblia diz assim, ou melhor dizendo, o tópico de número 1, no subtópico 1, o anúncio do nascimento. Nos diz assim, uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré, da qual nós já lemos, né, a esse respeito. Então, ela vai aqui ministrando, né, a lição, o autor vai ministrando e falando sobre como foi concebido, né, e vai nos dizendo aqui, mostrando alguns versículos, São Lucas 1,31, depois São Lucas 1, versículo 34, faz menção também da cidade de Nazaré, aí em Lucas capítulo 1, no versículo 26. Então, vamos ler aqui o Lucas capítulo 1, versículo 31. Eis que em teu ventre conceberá
e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Então, isso aí foi o anjo Gabriel se dirigindo a Maria. Subtópico de número 2, a miraculosa concepção. Então, miraculosa está dizendo sobre a milagrosa concepção. Então, o milagre da concepção, devido ter sido o Espírito Santo que atuou no ventre de Maria, esse milagre dela engravidar, ela conceber, e mesmo sendo virgem. Então, algo sobrenatural. Então, ele vai explicando esta graça de Deus, né? Como Maria foi agraciada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele vai citando aí, prosseguindo, São Lucas 1,35, São Lucas 1,36, e ele explica também aí sobre o nascimento de João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 36, né? Então, fala a mensagem do anjo Gabriel, né? Ali foi uma mensagem completa. Então, e quando chega em Lucas capítulo 1, no versículo 37, o anjo Gabriel diz para Maria: porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Subtópico número 3, a bênção do nascimento. Então, ele vai falando aqui sobre Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Esse versículo é glorioso, que o Senhor fala ali através do grande sábio Salomão, que assim que, como não se sabe como é formado os ossos no ventre daquela que está grávida, né? Não só os ossos, né? Mas todo o corpo, né? Então, assim, não se compreende as obras de Deus, porque milagre não se explica, milagre simplesmente se vive. Então, a própria concepção de uma pessoa normal, de um homem e de uma mulher, o filho que é gerado ali, ele é um milagre de Deus, porque foi Deus quem criou a vida. Ele é autor da vida, conforme nós já abordamos no início. Então, a bênção do nascimento. Então, nos fala aí, né? Gênesis 1, versículo 28, o Salmo 127, versículo 3. Então, nos fala ali que os filhos são bênção e herança do Senhor. Então, Deus chama a vida humana, os filhos, de bênção e herança do Senhor. E vai citando aqui alguns versículos para a meditação. E ele diz aqui sobre o Salvador: Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, se chama Jesus Cristo. Está aí, Lucas 1, 32, 33, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2 e o versículo de número 11. E eu quero ainda deixar aqui Mateus 2, do versículo 23, a parte B, que diz assim: e ele se chamará Nazareno. Isaías capítulo 7, versículo 14, há cerca de 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já profetizou. Que coisa gloriosa! Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Tópico de número 2, a cultura da morte.
Subtópico de número 1, o projeto ideológico. Isso quer dizer, ideologia vem de ideias, né? Mentalidades, pessoas afastadas de Deus. Então aqui fala sobre a oposição à Bíblia Sagrada. Então essa cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico e assim procurar de alguma forma modificar e aprovar pautas, né? Então, esforçando ali, tentando de alguma maneira, tentar aí a legalização do aborto e até mesmo da eutanásia, que se chama a morte provocada, ok? Apologia ao suicídio e o controle da natalidade também, mediante estratégias culturais e intelectuais e políticas. Então, eles chamam isso de inteligência, né? Chama de cultura, não é? E a política é envolvida em tudo isso, infelizmente, ok? Então, tá aí, agenda de desconstrução da sacralidade da vida, quer dizer, sacralidade quer dizer a vida sagrada, a vida é sagrada. Quando nós falamos sobre a dessacralização da vida, quer dizer, tornar a vida uma coisa banal, uma coisa sem sentido, quando nós vemos claramente aqui na Bíblia que a vida é sagrada. Então, nos diz aqui, nesse sentido, estimula-se a eugenia, que é o descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno. Então, ainda no útero materno, se tiver alguma malformação, então, para que a mulher tenha o direito de praticar aí o aborto, né? E dizendo também sobre o aborto como medida de saúde feminina, né? Porém, o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto de seu ventre. Então, isto é muito triste. Subtópico de número 2, o direito sobre o corpo. Então, aqui está falando sobre a cultura pós-moderna, essa cultura que estamos vivendo aí, que dando uma certa autonomia sobre o próprio corpo. É claro que todo mundo tem que ter autonomia sobre o próprio corpo, mas não para fazer o mal, não para fazer perversidade, não para destruir uma vida que está sendo gerada no seu ventre, né, no ventre da mulher, praticando assim o aborto, porque sabemos que ali está uma outra vida e que de forma alguma aquela vida que está sendo gerada ali, que depois vai ser ali um embrião, depois um feto, não é continuidade do corpo da mulher, e sim uma outra vida que ali se encontra. Então, com isso aí se procura promover essa cultura, meu corpo, minhas regras. Um slogan muito falado aí em nossos dias, não é? Então, assim, para que venha se instituir a cultura da morte. E nessa percepção, estão aí os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e muitas outras coisas perversas, né? Contrária à moral e o caráter da família e contrário, assim, à palavra de Deus. Então, questionando assim a Escritura, que nos fala em Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29, que o corpo deve ser nutrido, alimentado e respeitado. Porque ali diz, ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, assim como o Senhor, Jesus Cristo, sustenta a sua igreja. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 28 e versículo 19. Então, que o ser humano, embora ele seja livre, não tem direito de profanar seu próprio corpo. Sabemos que
Deus deu o livre-arbítrio sobre o homem, mas ele deixou a palavra de Deus como regra de fé a ser seguida. Aí ele cita Gálatas 2:20, quando Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e sim entregou por mim. Então devemos avaliar tudo isto. Então, prosseguindo, subtópico de número 3, a prática do aborto. Né? Então ele vem explicando que o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Então, nesse caso, o aborto pode ser intencional. Então, nesse sentido aí, é que é pecado diante da palavra de Deus. Na lei de Moisés, provocar interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 21, os versículos 22 e 23. E no sexto mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está escrito: não matarás. Então, matar, assassinar é um pecado. Então, o aborto intencional é um assassinato a um ser, inclusive, indefeso. A não ser que haja um aborto natural por algum problema, a mulher venha a perder a criança, né? De uma forma natural, aconteceu, né? Foi uma coisa involuntária. Aí, nesse caso, é diferente. Nesse caso, não existe o pecado. Mas quando é intencional, aí existe o pecado. Então, devemos respeitar a sacralidade na vida, no ventre materno, porque é um ato sagrado. Ele é sagrado diante das Escrituras, diante da palavra de Deus. Tópico de número 3, a sacralidade da vida. Subtópico de número 1, a vida é inviolável. Então, nós temos aqui alguns versículos nos mostrando, por exemplo, está aí em Gênesis, ou melhor, está aí em Salmos, capítulo 90, versículo 12, que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que percebamos o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis. Então, prosseguindo aí, a Bíblia fala sobre a inviolabilidade do direito à vida. Em São João 10:10 está escrito: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, palavra do próprio Jesus, exaltando aí e sacralizando a questão da vida, dizendo que a vida é sagrada. Então, nós temos aí essa exposição nos mostrando esta realidade bíblica que devemos atentar para isso. Então, vamos lá para o subtópico de número 2, o começo da vida. Então, nós temos aí Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que Deus disse lá para Jeremias, em Jeremias capítulo 1, no versículo 5. Antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse de lá, antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, Deus já considera o ser humano desde a sua concepção. Então, está aí. E a palavra de Deus
deve ser a regra de fé de todas as pessoas. Então, ele prossegue aí no Salmo 139, 13, pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Quer dizer, me formaste. A palavra entreteceste-me aqui, ele está dizendo, o salmista Davi, esse salmo é Salmo 139, está dizendo que me formaste no ventre da minha mãe. Mais uma vez mostrando aí que a vida é sagrada. Ainda temos aí Jó capítulo 12, versículo 10. Jó dizendo que está na sua mão a alma de tudo quanto vive. Quer dizer, Jó está se referindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o espírito de toda a carne humana, ele está aí falando, não é? Essa questão aí também mostrando que Deus é o autor da vida. Então, o direito de nascer, não é? É algo que não deve ser interrompido, né? Pelos desejos ou caprichos humanos. Subtópico de número 3, a posição cristã, né? A igreja mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, que está escrito em 2 Timóteo 3,16, dizendo que toda escritura é inspirada por Deus. Então, ela é para instruir, para corrigir, para ensinar. Então, prosseguindo, nós temos aí que a Bíblia ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então, nós temos aí, ainda Salmo 139, versículo 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então está aí Davi ainda reforçando essa ideia aí no Salmo 139, versículo 14. E em Gênesis capítulo 9, versículo 7, Deus dizendo para o homem, mas vós frutificai e multiplicai-vos e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, vamos ao encerramento. Fica aí, né? Fica até o final. Vamos concluir agora. Conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas, conforme eu falei agora já também em Gênesis 9:7. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina, quer dizer que a vida é sagrada, mesmo lá na vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo. Então tá aí, João 10:10, conforme já lemos, né? E Deus dizendo que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Deus é o autor da vida, Ele ama a vida, Ele pede que eu e você, que nós valorizemos e respeitemos a vida. Então ele diz, acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana, conforme já lemos aí em Jó, capítulo 12, versículo 10. Repetindo, que está na sua mão, isso é, na mão do Senhor, a alma de tudo quanto vive e o espírito de vida de toda a carne humana. Então, que o Senhor Jesus te abençoe rica e abundantemente, que você possa meditar nas Escrituras. Se alguma pessoa fez algum aborto antes de ser cristão, mas já se arrependeu, não é? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, isso ficou para trás, não é?
Então Deus está falando para uma nova vida daqui por diante, para que a pessoa não pratique mais esse delito. O que passou, passou. Se a pessoa já se arrependeu, não é? Colocou nas mãos de Deus, então Deus já perdoou, ok? Então que Deus te abençoe, você, a sua família, seus filhos, seu cônjuge, sua cônjuge, se você é solteiro, abençoe sua mãe, seu pai, enfim, toda a sua família e toda a sua parentela seja ricamente abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda no final de semana, se o Senhor nos permitir, estaremos estudando a lição de número 6, que será a desconstrução da masculinidade bíblica. Então não perca, se inscreva no canal, viu? Sua inscrição, o seu like, ok? Comente, compartilhe, ok? Para que outras pessoas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.